Fala, torcedor. Aqui é o 12º jogador e chegamos para o resumão das quartas de finais da Copa do Mundo e é claro, né, aquela nossa leve passada pelos confrontos das semifinais. Eu espero que o vídeo de hoje seja, né, um pouco mais curto do que os anteriores, né? Os últimos vídeos têm durado aí mais de 40 minutos. Eu sei que a maior parte da galera não está acostumada com esse tempo de vídeo, né? Também não tem nem tempo para ficar escutando um vídeo de 40 minutos, mas vamos lá, vou tentar ser o mais breve possível, a gente passar por todas as quartas de finais, né, todos os confrontos dessas quartas de finais, e também falar um pouco desta semifinal aqui, uma semifinal basicamente, né, aí com esperada, né? Eu acho que o time mais inesperado de estar aí é a Inglaterra e não é nenhum absurdo a Inglaterra estar aí pela geração forte que tem, mas a gente já vai falar de tudo isso. Antes, é claro que eu vou pedir para vocês encarecidamente deixarem um like aqui embaixo, se inscreverem aqui no canal, ativarem o sininho das notificações, né, para você receber todos os vídeos, né, todos os conteúdos que eu posto por aqui. E é claro que você não se esqueça de hypar esse vídeo, compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer o meu trabalho e assim a gente formar uma comunidade muito da hora por aqui. E também que você não se esqueça de seguir o 12º jogador tanto no TikTok quanto no Instagram, que estão aparecendo aqui neste momento. Fechou, família? Então vamos lá, né? Vamos falar primeiramente dos jogos do meio da semana, né? O jogo de quinta-feira, que foi França versus Marrocos. Eu falei aqui, né, no resumão das oitavas de finais, né, que falava do confronto das quartas, que eu esperava um melhor jogo, né, das quartas de finais ser Marrocos versus França. Porém, galera, foi assim um domínio surreal da França, né? Eu tô aqui com a camiseta da França nesse momento, inclusive, né? Foi um domínio absurdo da seleção francesa. A seleção de Marrocos não conseguiu jogar, essa que é a grande realidade. O Saibari fez muita falta para essa seleção marroquina, né? Porque sem o Saibari, o treinador optou pelo Brahim Dias como um falso 9, porque o Rahimi é o camisa 9, mas é um camisa 9, sabe, de baixo nível, isso que é verdade. Rahimi é um jogador com menos qualidade técnica do que o Saibari, então ele optou por um Brahim Dias de falso 9. Com isso, a equipe do Marrocos não conseguia, né, puxar os contra-ataques, né, porque na maior parte do jogo jogou nos contra-ataques, né, voltou a ser aquela seleção marroquina de 2022, né, que era um time que se defendia e saía nos contra-ataques, né, voltou a ser aquela equipe. E do outro lado tinha uma França, cara, com domínio da posse de bola e criando, e criando, e criando, né. Essa França, ela é extremamente completa, né, porque no momento em que o Marrocos conseguiu sair um pouquinho da defesa, né, conseguiu ali criar um ataque, passar mais tempo com a posse de bola, a França recuperou a posse no meio de campo e no contra-ataque, né, na velocidade, o Mbappé sofreu o pênalti. Tá, um pênalti ali que muita gente questionou e tal, mas para mim foi pênalti do Massaoui, né? Um pênalti que foi defendido pelo Bono, né? No final das contas, o goleiro do Marrocos pegou o pênalti, o Mbappé inclusive bateu muito mal a penalidade, mas é sempre bom dizer, né? O protagonista do time bateu o pênalti, por mais que ele tenha perdido, foi o protagonista do time que bateu o pênalti, e a gente já vai falar mais disso, né? Novamente trazendo o Brasil aqui para a conversa, né? Nossa seleção brasileira. Mas, cara, assim, um domínio absurdo da França o jogo todo, né? Marrocos não viu a cor da bola. E se não fosse o Bono, né, provavelmente o Marrocos teria perdido uns 5 da equipe francesa. Cara, isso não é nem porque a seleção de Marrocos é fraca. A gente enfrentou o Marrocos na Copa, a gente sabe. A gente viu a Copa, mais uma Copa, né, na verdade, absurda que fez a seleção marroquina, né? Semifinalista em 22, agora chegou nas quartas de 26. Uma equipe extremamente sólida e uma equipe que, diferentemente de 22, não é aquele time que só se defendia. Sei, contra a França foi mais ou menos aquele time de 22. Mas não, agora em 26 foi um time que propôs jogo, foi um time que conseguia jogar mais com a posse de bola. Eu acho que Marrocos tem ganho, né, muito nesses últimos tempos de futebol, pelo investimento que tem feito em categorias de base, por essa busca, né, da Federação Marroquina de jogadores que não jogam nas suas seleções e têm raízes marroquinas e podem jogar para o Marrocos. A gente vai falar do Boadi, cara, que para mim vai ser uma das revelações dessa Copa, um moleque de 18 anos que fez uma Copa absurda no meio de campo de Marrocos, camisa 6, que o cara até março tava jogando um jogo nas categorias de base da França, cara, né? Ele estava jogando uma partida nas categorias de base da França e simplesmente agora ele jogou a Copa por Marrocos.
Em março ele estava jogando sub-21 pela França, e agora ele estava em Marrocos. A gente vai falar de Hakimi e Brahim Dias, dois caras que nasceram na Espanha, mas que têm, né, raízes marroquinas e foram para a Copa por Marrocos, né? O Hakimi já tinha jogado 22, o Brahim Dias, que foi o 10 dessa seleção, não fez uma Copa boa, a Copa do Brahim foi muito fraca, né? Mas assim, são jogadores que são espanhóis, nasceram na Espanha, mas estavam jogando por Marrocos. Isso não é nenhum problema. O Diop, que fez uma baita Copa também na zaga de Marrocos, era francês, jogou pelas seleções da França por muito tempo e tá aí, fez uma baita Copa por Marrocos, né? Foi aí um dos únicos zagueiros de Marrocos que sobreviveu à Copa do Mundo, né? O resto tava tudo machucado, foi cortado e o Marrocos teve muito problema nesse sistema defensivo, até então que o Massaoui jogou aí o mata-mata como um segundo zagueiro pela esquerda. Então, assim, cara, Marrocos tá se reinventando e tem futuras gerações muito fortes. A gente viu a Copa do Mundo Sub-20 aí, né, com o Marrocos sendo campeão. Então é um time que tem um técnico que treinou a maior parte desses caras na base, né, o Yassine, que entrou no segundo tempo, por exemplo, é um cara campeão do mundo Sub-20, que foi aí um jogador que foi levado pelo técnico. A gente vai falar do camisa 15 de Marrocos, que eu não sei pronunciar o nome, então, né? É o camisa 24, também é outro que fez uma baita Copa. Então, assim, tem uma geração muito forte e um treinador que acredita nesses moleques, que treinou esses moleques na base, né? E é um treinador ofensivo, né? Marrocos não é mais aquele time defensivo, né? Mas é aquilo. Do outro lado tem uma França que, cara, tem uma equipe absurda. A Copa do Olise, do Dembélé e do Mbappé é qualquer coisa. E a realidade é que a França é muito superior que Marrocos ainda. Talvez numa próxima Copa, Marrocos consiga, né, fazer um jogo mais tete a tete com a França. É muito difícil. É muito complicado fazer jogo tete a tete com a França, porque a gente está falando da seleção mais qualificada do planeta Terra, né, que tem uma geração absurda pela frente. A gente vê várias comparações na rede social dizendo, pô, olha a seleção da França de 2030, vai ser praticamente a mesma seleção. Por quê? Porque esses caras são muito novos, eles já jogam muita bola. A gente tá falando de um Olise que vai chegar na próxima Copa com 28 anos. E olha a Copa que o cara tá fazendo. Um Dembélé que vai chegar para a próxima Copa com 33, né? Ah, mas se o Dembélé não jogar a próxima Copa, tem o Doué, tem o Cherki, o Mbappé vai chegar com 30, 31 anos na próxima Copa. Então, assim, é uma seleção extremamente qualificada e ainda muito jovem. E a realidade é que a França foi muito superior por conta disso, porque tem um treinador há muito mais tempo no cargo. A gente está falando de um Deschamps que vai deixar a seleção depois da Copa, mas está nesse time treinando esses caras desde 2012. A gente está falando de um cara que, cara, tá chegando para sua quarta Copa. 2014, 18, 22 e 26. Já tá na quarta Copa do Mundo dele com a seleção francesa. Então ele já sabe, já tem um estilo de jogo pronto e tem uma geração muito forte em mãos. E aí foi um domínio surreal para cima da seleção marroquina, que, como eu disse, fez uma baita Copa do Mundo, mais uma, e vai colocando, né, Marrocos como uma das principais equipes, né, no mundo de seleções. A gente está falando de uma equipe que nesse momento é sétima colocada, se não me engano, no ranking da FIFA. Então é uma seleção que está extremamente em evolução. Eu acho que com um trabalho mais longevo, né, dando sequência nesse trabalho, Marrocos tende a chegar cada vez mais fortes nas próximas Copas, ainda mais com esse investimento em categorias de base, né? Esse investimento da federação em trazer jogadores que não nasceram no país, mas que têm raízes marroquinas e não têm espaço nas suas seleções, mas são bem úteis para Marrocos. Então acho que é muito interessante. Inclusive, acho que a seleção brasileira tinha que começar a fazer isso, cara. A gente está vendo vários, mas vários jogadores com raízes brasileiras que estão jogando lá fora. Né? Tem muita gente falando de um garoto, se não me engano, da base do Bayern, que tem raízes brasileiras, mas, sabe, o Brasil não tá investindo nesse garoto, né? A gente tá prestes a perder, por exemplo, o filho do Marcelo, cara. O filho do Marcelo tá jogando a maioria das categorias de base na Espanha. Por quê? Porque o Brasil não foi, não correu atrás, cara. Sabe, o cara é filho do Marcelo, lateral esquerdo, jogou muito tempo na seleção. O cara nasceu na Espanha, porque o Marcelo jogava no Real Madrid, obviamente. Ele tá simplesmente representando a Espanha. E o cara é um centroavante, uma posição que a gente precisa, que a gente necessita. Tudo bem, pode ser que ele não vire um jogador espetacular, pode ser que no final das contas ele seja só mais um centroavante que não agregue tanto pro futebol. Mas, cara, é um cara com potencial. É um moleque que tá metendo gol nas categorias de base do Real Madrid. Um moleque que tá batendo gol, um monte de gol na categoria de base da Espanha. E ele é brasileiro. Ele é brasileiro. Então eu acho que a CBF tem que acordar pra vida. Tem que acordar pra vida, porque tem muita joia brasileira por aí, né, que talvez nasceu fora do país, mas tem raízes brasileiras e a gente não foi buscar, né, cara? A gente fala do Messi, por exemplo. O Messi jogou a vida inteira na Espanha. O que a Argentina fez? Lutou pra tê-lo.
para ele representar a Argentina. E olha aí, olha o que é o Messi. Né? O Messi, cara, querendo ou não, tá levando a Argentina para a terceira semifinal aí em 4 Copas. A gente tá falando de uma final em 14, uma final em 22, uma talvez possível final agora em 26. Tudo por quê? Porque a Argentina correu atrás de manter o Messi, porque a Espanha fazia de tudo pro Messi jogar pela Espanha. Então, assim, eu acho que o Brasil, a CBF precisa acordar e começar a investir nisso também. É igual muita gente fala, pô, a França não é francesa. Não é verdade. Se a gente pegar os 26 jogadores franceses que foram convocados, 23 nasceram na França. Eles têm raízes africanas. Eles poderiam jogar por times africanos. Poderiam, né? Mas eles nasceram na França. Então eles podem ser franceses, gente. Isso não existe. O cara é nascido na França, a nacionalidade dele é francesa. Ele tem raízes africanas. Sim, eles têm raízes africanas. O Mbappé tem raiz camaronesa. O Dembélé, se não me engano, também tem raiz camaronesa. Se não me engano, o Olise, ele nem é nascido na França, né? O Olise é um dos poucos. Ele é nascido na Inglaterra, mas tem raízes francesas e nigerianas, né? Então, assim, ele escolheu jogar pela França. Então, assim, gente, sabe? Então, eu acho que o Brasil precisa começar a investir nisso, porque tem joia brasileira fora, que está indo para outras seleções, e a gente está perdendo, cara. A gente está perdendo. A gente fala do próprio Jorginho, que hoje está no Flamengo. Cara, um cara que foi por muito tempo um baita meio-campista no futebol europeu. E ele jogou pela Itália. E o cara era brasileiro, mano. Tentou que ele tá no Flamengo agora, ele é brasileiro. Mas ele jogou a vida inteira na Itália, viveu muito tempo lá na Itália e tá aí, ó. Jogou pela Itália. Ganhou o Euro pela Itália. E é um cara que é meio campo, uma posição que faltou pro futebol brasileiro nessa geração. Então, assim, acho que faltou a CBF, cara, buscar essas coisas, sabe? Ah, beleza, a CBF poderia ir atrás do cara escolher jogar pela Itália, como por exemplo foi o Diego Costa. A seleção tentou ir atrás dele, ele preferiu jogar pela Espanha, por ter jogado muito mais tempo na Espanha e, sabe? Então, dá para entender, mas você tenta buscar, você tenta buscar. E a seleção brasileira vai chamar atenção. A seleção brasileira tem 5 Copas, gente. Apesar de nossa fase ser péssima, a gente tem 5 Copas. Então, acho que falta um pouco da CBF para isso. Entrei nesse gancho aqui muito por conta da seleção de Marrocos, tá? Mas é isso. Domínio total da França, mereceu classificar e, neste momento, é a equipe que mais joga futebol de todas as 4 semifinalistas. A gente já vai falar das semifinais. Passando para a Espanha, Espanha e Bélgica. 2 para a Espanha, 1 para a Bélgica. Jogo que, cara, foi controlado pela Espanha. Tá? A Espanha, como sempre, né, controla a posse de bola da partida. É um futebol que não tá agradando. Essa que é a realidade. Na verdade, dos 4 semifinalistas, como eu disse, a França é a que mais joga bola e é a que o futebol mais agrada. Esse que é o fato. Espanha, Argentina e Inglaterra estão chegando nessas semifinais muito por conta do talento, não por conta da tática e da forma que joga. Essa que é a realidade. A única que está chegando por um aglomerado de coisas, que é tática bem montada, um futebol muito coeso e também talento, é a França. Porque o resto está chegando muito no talento, está chegando muito no coração. A gente está falando de uma seleção espanhola que tem muito talento, que para mim foi a melhor seleção do mundo no ciclo, um time que tinha uma identidade muito forte e tinha muita verticalidade por conta de Nico Williams e Yamal. Com o Nico Williams e Yamal baqueados, né? O Yamal muito menos que o Nico Williams, mas o Nico Williams veio de 2 temporadas pelo Atlético Bilbao muito fraca, sofrendo com lesões, e o Yamal chegou para a Copa machucado. Quem não se lembra, ele começou no banco contra Cabo Verde. Então a Espanha ela perdeu aquela verticalidade, aquele 1 contra 1, que era algo inovador para essa Espanha, porque o toque de bola, dominar a posse contra o adversário, isso a Espanha sempre teve. A Espanha sempre teve. Desde 2010 é uma Espanha que joga no mesmo formato. Um time que gosta da bola, um time que vai ter mais posse de bola que o adversário e que vai muitas vezes se defender com a posse. A Espanha tem muito isso. A Espanha sofreu um gol nessa Copa que foi o gol para a Bélgica, que também foi assim um achado da Bélgica. Porque o resto, cara, a Espanha dominou o jogo só com a posse de bola, ela se defende com a posse de bola. Quando perde a bola, já perde e pressiona rapidamente para recuperar. E ela fica com a posse de bola. E o que falta para essa Espanha ser a Espanha que foi muito bem no ciclo, que foi a campeã da Euro, que foi vice-campeã da Nations? O que falta para essa seleção espanhola são só os pontas. É a verticalidade e o 1 contra 1 de Yamal e Nico Williams. É isso que falta. Porque o toque de bola, o dominar a posse, isso sempre teve. Tem o meio de campo com o Rodri, com o Dani Olmo, com o Pedro, com o Fabián Ruiz, tá? E vem chegando. A Espanha não vem jogando bem na Copa, muito por conta da falta dos pontas, como eu tô dizendo.
mas é um time que não sofre na partida. Em que momento a Espanha sofreu nessa Copa? Não sofreu. Isso que é verdade. Ah, teve níveis de enfrentamento baixo. Áustria, Cabo Verde, Arábia, Uruguai, tal. Mas, gente, sabe, não sofreu, mano. Pegou Portugal e não sofreu. Não sofreu, dominou a posse, perdeu muito gol, inclusive, contra Portugal. E o Oyarzabal perdeu gol cara a cara com o goleiro. Teve um lance lá que o Diogo Costa fez 2 milagres. Então, assim, é um time que domina o adversário. E foi a mesma coisa que aconteceu contra a Bélgica. A Bélgica encontrou o seu gol, porque de resto foi um domínio da Espanha, tá? E aquele toca, 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 toca. Tá chato de ver a Espanha jogar, essa que é a verdade. Por quê? Porque tá faltando um contra um. Se tiver contra a França esse um contra um, se o Yamal tiver num dia espetacular, ele tá alfinetando a França, né? Quem sabe ele vem para um dia espetacular, o Nick Williams, quem sabe, ressurge e a Espanha volta a ser aquela Espanha da verticalidade, aquela Espanha rápida, que troca passos rápidos, para de ser essa lentidão que a Espanha tem sido na Copa, a França vai sofrer. Do mesmo jeito que eu acho que a França não vai passar por cima da Espanha. Não vai. A Espanha não é um time ruim. A Espanha tá jogando abaixo do que a gente vê a Espanha jogar no ciclo. Mas dizer que essa Espanha é ruim, que essa Espanha é fraca, negativo. Essa Espanha é bem complicada de se enfrentar por conta disso. Porque domina a posse, se defende com a posse de bola e isso pode incomodar a França. É claro, a França é mais time, a França, como eu disse, é das 4 equipes classificadas a que tem o melhor futebol, a que tem os melhores talentos, a que jogou mais bola durante todo o torneio. A gente sabe, é um jogo, é um gol que pode decidir tudo, então é complicado, é muito complicado. Inclusive, a Espanha foi uma pedra no sapato da França durante todo o ciclo. Na Euro, a França perdeu para a Espanha. Na última Nations League foi um 5-4 maluco, mas que em dado momento estava 5-2 para a equipe espanhola. A Espanha amassou a França em vários momentos no ciclo, jogou melhor que a França em vários momentos. Então, assim, não brinquem com essa Espanha, porque por mais que seja esse futebol do toque de lado, do lenga-lenga e tal, é uma seleção que é muito complicado de se enfrentar, que tem um baita treinador no De La Fuente e tem também uma ótima geração, apesar, obviamente, da França ter uma geração forte. Então, já falando também dessa semifinal, eu acho que a França chega com favoritismo, mas tem que tomar cuidado com essa Espanha, porque essa Espanha não é boba não, eu boto ali um favoritismo de 60-40 para a equipe francesa neste momento, tá? E do outro lado, né, os jogos desse sábado, vamos começar primeiro pela Inglaterra, que venceu a Noruega por 2-1 e que escancarou um pouco do Brasil, né? Eu acho que a forma como a Inglaterra jogou ontem escancarou um pouco do que foi a eliminação do Brasil, né? Porque ontem, quem ficou se defendendo foi a Noruega, né? Foi a Noruega. Por quê? Porque a Inglaterra tem mais qualidade técnica. Então preferiu ficar com a bola. Eu disse aqui na eliminação do Brasil que a tática do Ancelotti de jogar recuado não deu errado, porque a gente criou as chances, a gente poderia ter classificado jogando da forma que jogou. A gente fica chateado por ter jogado dessa forma. E quando a gente vê a Inglaterra dominando a posse, a Inglaterra tendo a posse de bola e conseguindo dominar a Noruega, a gente percebe que o Brasil tinha qualidade para fazer isso, que o Brasil deveria ter feito isso. Então, é muito complicado, né? A gente viu ontem uma Inglaterra ser dominante para cima da Noruega. A Inglaterra joga bola? Não, a Inglaterra não joga bem. A Inglaterra tá chegando aqui por conta das suas individualidades. Muito por conta do Bellingham, do Harry Kane e do Anthony Gordon, que para mim fazem uma Copa espetacular. O jogo do Bellingham ontem foi qualquer coisa, de novo. O Bellingham tá jogando um mata-mata de Copa absurdo. Chegou ao seu 7º gol ontem em Copa, né, com os 2 gols marcados. Então, assim, um cara que tá jogando muita bola na Copa do Mundo, né? E uma seleção inglesa que toca de lado, que é lenta também na transição. É um time que também não joga bem. É o que eu disse, só a França tá jogando bem, gente. Mas é um jogo, é Copa. Então, assim, um lance pode ser decisivo, um gol perdido do Mbappé, pode ser que no lance seguinte a Inglaterra faça um gol, ou ao contrário, caso seja França e Argentina, ou a Espanha talvez eliminar a França, porque esse é o futebol. Nem sempre jogar melhor serve de alguma coisa. No final das contas, é o gol que serve de alguma coisa. Então, assim, né, é complicado. A Inglaterra não jogou bem ontem. Foi um jogo muito ruim da Inglaterra. A equipe teve a posse, mas não soube trabalhar essa posse, né? Muito toque de lado, algumas inversões, mas daí o Madueke tropeçava na bola. Então, assim, complicado. E do outro lado, uma Noruega que basicamente ficou nas cordas do jogo inteiro. Encontrou o seu gol,
tá? Encontrou o seu gol, essa que é a grande realidade, né? Aliás, teria encontrado 2 gols, né? Porque o outro numa bola parada foi falta do Haaland no início da jogada e o gol foi anulado, mas teria encontrado 2 gols na partida. Mas não jogou bem também. Foi um jogo ruim de assistir. Essa é a grande realidade. Porque era a Inglaterra tendo a posse de bola e conseguindo, né? Tocar, mas tocar de lado, não conseguia nada tão efetivo. E uma Noruega que, quando saía para o contra-ataque, já era facilmente perdida essa bola, porque tinha o perde pressionando a Inglaterra. A Inglaterra jogou muito parecido com a Espanha. Um time que teve a posse de bola, dominou a equipe, se defendeu com a posse e sofreu pouco no jogo. Né? E aí, meu amigo, criou chance. Na prorrogação, principalmente. Na prorrogação, o jogo poderia ter terminado 2-3 ali para a Inglaterra, que chegou, na minha visão, mais inteira que a Noruega. Apesar da Inglaterra ter sofrido muito mais contra o México do que a Noruega sofreu com o Brasil, eu vi uma Inglaterra muito mais inteira que a Noruega. Tá? Muito mais inteira que a equipe norueguesa nessa prorrogação. É um time que criou mais chances, inclusive, na prorrogação do que fora dela. Então, assim, é um futebol, sabe, que não convence. A Inglaterra, juntamente com a Espanha, são 2 times que não convencem e que estão chegando aí muito por conta das suas individualidades. A estrela do Merino para a Espanha, a Copa absurda, principalmente no mata-mata que está fazendo o Jude Bellingham. Então, assim, cara, são 2 seleções que não se pode brincar, tá? França e Argentina são as 2 últimas finalistas. Né? A França fez uma final absurda em 22 e acabou perdendo, hat-trick do Mbappé. E a Argentina é a atual campeã, mas tem que tomar cuidado, porque essas 2 seleções que estão chegando são campeãs do mundo, né? Uma vez só, mas são campeãs do mundo, e são seleções que têm ótimas individualidades, que têm ótimas gerações e que jogam um futebolzinho meio do lenga-lenga, futebolzinho ruim de assistir, mas, cara, são times perigosos, né? Porque tem esses ótimos destaques. E ontem o Bellingham, mais uma vez, salvou a Inglaterra. O jogo foi fraco, a partida foi ruim, a Inglaterra é muito lenta trocando passe, é um time que tem ali no Madueke esse cara de 1 contra 1, porque o Anthony Gordon é um ponto esquerda, mas ele não é um ponto esquerda do drible, né? Ele é um ponto esquerda de cortar para dentro, né? De jogar por dentro, né? De dar espaço para o ala, né? O O'Reilly muitas vezes faz isso, né? Mas o O'Reilly passa para dentro e aí o Gordon espaça e aí, apesar da Copa absurda que faz o Gordon, ele não é tão excelente nessa função, né? Ele joga muito melhor cortando para dentro, né? Normalmente é dessa forma que o Gordon joga. Então quem espaça o campo, quem alarga o campo é o Madueke do outro lado, mas o Madueke é um jogador fraco, o Saka entra e já melhora o time automaticamente, né? A gente viu um Saka entrando e fazendo muito mais do que o Madueke fez, mas o Saka tá voltando de lesão, então não joga muito tempo, o Tuchel prefere que ele entre no segundo tempo do que começar com ele. Então é muito complicado. É muito complicado. Essa Inglaterra, ela precisa da mesma coisa que a Espanha, de pontas que vençam duelos, que ganhem contra um, que ganhem espaçamento, que abram mais o campo. Né? O Anthony Gordon não é esse ponta que abre campo, ele é o cara de cortar para dentro, e o Madueke, que seria esse cara, é um jogador fraco. Então é muito complicado para essa seleção inglesa, que fica nesse futebol muito parecido com o da Espanha, mas que quando chegam em Jude Bellingham e Harry Kane, eles podem decidir. Né? E do outro lado vem a Argentina. E aí eu queria aproveitar o espaço aqui, porque tem muita gente criando um negócio de que, meu Deus, a Argentina está sendo ajudada, que é inacreditável o que a FIFA está fazendo, que o Infantino quer o Messi campeão, que o Messi é o filhinho da FIFA. Gente, me desculpe. Me desculpe, tá? Me desculpe. Eu esqueci no vídeo passado de falar, né, das polêmicas de arbitragem contra o Egito. Mas, gente, não tenho o que dizer. Não tenho o que dizer. O lance mais questionável, para mim, talvez seja o pênalti marcado para a Argentina que o Messi perdeu. Que o Messi perdeu. Porque no segundo gol do Egito que foi anulado, para mim foi falta no Lisandro Martins. O cara pisou no pé do Lisandro Martins. E no gol da Argentina, que muita gente falou, nossa, que pênalti no Salah. Se você vê o lance, o Tagliafico dá o bote na bola. Dá o bote na bola. O Tagliafico dá o bote na bola, o Salah meio que se perde, porque a bola saiu do controle dele. E aí ele tropeça no pé do Tagliafico. Não é pênalti, gente. Não é pênalti. Não é pênalti. Então, assim, sabe? Criou-se um negócio, nossa, olha o chaveamento da Argentina. O chaveamento da Argentina é fraco porque Bélgica passou em segundo no seu grupo, porque senão seria Egito e Estados Unidos, ou o Egito contra Senegal, né, porque a Bélgica passou de Senegal primeiro,
E não seria Argentina e Egito, seria Argentina e Bélgica. Foi Suíça e Argentina ontem, porque Portugal passou em segundo no seu grupo, fez uma Copa horrorosa. Não é culpa da Argentina, que ela fez 9 pontos na fase de grupos, passou com uma das melhores campanhas da Copa e pegou esse chaveamento baba. É culpa de Portugal, é culpa de Bélgica, que fizeram uma Copa horrorosa e passaram em segundo nos seus grupos. Ué, a Bélgica conseguiu ficar em segundo no grupo com o Egito, Irã e Nova Zelândia, gente. Portugal conseguiu empatar com o Congo, fazer um jogo horroroso contra a Colômbia e só ganhar do Uzbequistão na fase de grupos e passou em segundo. Ué, é culpa da Argentina? Que os outros times são incompetentes, que os outros times são horrorosos? Não, não é culpa da Argentina. E aí, a Argentina vem cambaleando. A Argentina, das 4 aí, é a que pior joga futebol nesse momento. Mas tá decidindo jogos. Tá decidindo jogos. Ontem, nem foi o Messi que decidiu. O Messi deu assistência pro primeiro gol. Aliás, né? O Messi acertou todos os cruzamentos ontem. Não teve um cruzamento do Messi que não foi na cabeça de um argentino. Uma loucura isso. Loucura. Parece que o cara tem, sei lá, uma sniper. A mira dele é absurda. Não erra um lance. O cara é um absurdo. Mas ontem a Suíça marcou muito bem ele. Muito bem. Mas a Argentina tá vindo cambaleando. Vindo cambaleando. Cambaleando. E o pior é se os outros caras começarem a jogar. Porque o resto da Copa, o Messi carregou. O Messi levou na mochila. A Argentina tá aí por conta do Messi. A Argentina chegou no jogo contra a Suíça por conta do Messi. Ontem, os caras acordaram pra vida. Olha o gol que o Julián Álvares fez ontem. Um golaço. Todo mundo preocupado com o Messi, não deixar o Messi chutar. Deram espaço pro Julián Álvares, que também é um baita jogador. Tá fazendo uma Copa horrível. Mas ontem foi decisivo. Então é complicado. Porque nós brasileiros estamos tentando arrumar desculpinha para desfavorecer a Argentina. Mas a realidade, gente, é que a Argentina enfrenta time europeu de frente. De frente. A Argentina pega a Croácia em 2022, passa por cima. Ah, se fosse o Brasil contra essa Suíça ontem. Ah, se fosse. Provavelmente ia passar, mas ia passar assim. Nossa, um milagre. Ah, o da Argentina não foi milagre? Não. A Argentina jogou bola. A Argentina jogou bola. Por mais que o Embolou tenha acabado com a Suíça ontem, né, e aí eu vou também entrar nesse lance que muita gente tá, nossa, uma coisa inacreditável, e nossa, que absurdo. Não é absurdo, gente. O Embolou, com o seu time jogando melhor, acabado de empatar o jogo em 1-1. A Argentina foi o momento que a Argentina ficou mais nas cordas no jogo, que a Argentina tava perdidinha. Acabado de empatar o jogo, o Embolou resolveu simular uma falta. E sabe por quê que o Embolou foi expulso? Porque o juizão deu cartão amarelo pro Paredes. E aí entrou a regra nova da FIFA, né? Da alteração de cartão, do erro de identificação. A regra, inclusive, já tinha acontecido no confronto entre Estados Unidos e Paraguai, acho. Não lembro se foi Estados Unidos e Paraguai, na fase de grupos. Acho que foi Estados Unidos e Paraguai. Que o zagueiro dos Estados Unidos faz, ele dá um carrinho, mas nossa, só acerta a bola. O juiz cai, né, ali na tentativa do Almirão, né, na acabada de falta do Almiron, e depois é chamado no VAR para trocar o cartão. E o Embolou já tinha amarelo. O Embolou foi extremamente bem expulso ontem. Extremamente bem expulso, a regra foi aplicada. E aí ele fudeu a Suíça. Isso é real. No momento que a Suíça estava jogando melhor, tinha posse de bola, a Argentina estava perdidinha, a Argentina estava completamente exposta, o Embolou fez o que fez. Uma das piores encenações que eu já vi na vida. A cavada de falta mais inacreditável que eu já vi na vida. Mas o Embolou foi lá e fez isso. E aí a Argentina voltou pro jogo extremamente. E aí apareceram a galera para decidir. Julián Álvares, Lautaro Martinez. Ontem nem foi o Messi. E aí que é um problema. Porque se esses caras resolverem começar a jogar bola, lascou, meus amigos. Lascou. Porque a geração deles é boa.
O time deles, muitas vezes é só o Messi. Porque eles estão jogando mal. Porque Enzo Fernandes está fazendo uma Copa horrorosa. Só fez um jogo bom até agora, que foi na fase de grupos, se não me engano, contra a Argélia, né? Estreia da Argentina. Copa do Julián Álvares é horrorosa, apesar de ter decidido o jogo ontem. A Copa do Mundo do Depô é horrorosa. O McAllister tá fazendo uma Copa fraca, apesar de ter feito gol ontem também. Da zaga da Argentina, só o Lisandro Martins se salvando. Copa do Couto Romero é péssima. O Molina e o Tagliafico fazem Copas abaixo. Esses também porque tem um nível abaixo. Mas assim, os caras têm qualidade, mano. Os caras têm qualidade. E quando tá precisando decidir, eles decidem. O que falta pro Brasil? Então não adianta a gente, como brasileiro, ficar dizendo que a Argentina está sendo privilegiada. Olha o chaveamento da Argentina. Olha os lances. É só polêmica. É só polêmica. Tudo bem, concordo. O Messi deveria ter sido expulso contra a Argélia na primeira rodada. Beleza. Tem lances assim que, ok, foram mal vistos, foram mal analisados, né, pela Argentina, sim. Mas não dá para todo gol da Argentina, para todo lance, a gente achar que foi um absurdo, que a Argentina está sendo privilegiada. Não dá pra gente pensar isso. Não dá, gente. A gente tem que começar a olhar para o nosso próprio umbigo. Começar a olhar pra gente. Que muitas vezes falta raça, o que não falta para esses caras. Fisicamente, a Argentina tá definhando todo jogo. Tá definhando, o time tá morto no campo. Mas os caras não desistem de uma bola. Teve um lance ontem, cara. Uma bola que foi esticada na linha de fundo. O Nico Gonzalez correu, se doou, cruzou pro meio da área e quase foi o gol do McAllister de cabeça. Você acha mesmo que se tem uma bolinha um pouco mais forte na direção do Vinícius Júnior, ele faria o que o Nico Gonzalez fez ontem? De correr, dar um carrinho e cruzar pro meio da área? Nunca que faria. Nunca. Parece que o Brasil ele se acomodou. Ele fala: tenho 5 Copas. Tenho 5 Copas. Ninguém vai passar eu nessa Copa mesmo. A Alemanha já foi eliminada, a Itália não tá na Copa. Tô aqui, ó. Vou continuar sendo o maior campeão. Vou ficar de boé. Esses caras aí ganharam a Copa passada. Eles não têm que se provar pra ninguém. Mas olha a vida que eles dão em campo. A Argentina, ela tá aí em mais uma semifinal de Copa, essa consecutiva. Por quê? Por conta de que tem Messi e porque tem um time que se doa dentro de campo. Um time que se entrega dentro de campo. Um time que não desiste de uma dividida sequer. Ontem teve um baita de um ataque para a Suíça que o Indói desperdiçou, né? Tava 1-0 inclusive, poderia ter sido o primeiro gol da Suíça ali. O Embolou toca para ele, o Lisandro Martins sai correndo da entrada da área para dar um carrinho e travar o Indói. Então a Argentina faz uma Copa fraca. Dos 4 é o que joga pior. Mas dos 4 é o que tem mais raça, é o que tem mais entrega. É o time que tem mais fragilidade, mas é o time que mais se doa dentro do campo. A gente viu o Messi, cara, com 39 anos, correndo igual um condenado. Ontem o Messi várias vezes perdia a bola na entrada da área e já recuperava. Já corria atrás e roubava a bola. Recuperava e tocava pra Argentina ficar com a posse de bola. O Embolou ontem é muito responsável pela classificação da Argentina. Mas a gente não pode tirar o mérito desses caras. E, mano, eles estão mortos em campo. Eles estão, assim, se carregando dentro do gramado. Fisicamente, é o time que tá pior também nessa semifinal. Mas raça, entrega, não falta pra esses caras. E é por isso que eles estão aí. Muitas vezes, os europeus têm gerações melhores. Os europeus são os times que têm os jogadores mais qualificados. E muitas vezes, o futebol sul-americano vai ter que ganhar na raça, vai ter que ganhar na entrega. E o Brasil não tem isso aí. E os caras têm. É o que eu disse. A Inglaterra joga um futebol do lenga-lenga. A Inglaterra é favorita? É favorita, porque a Argentina tá jogando mal. Mas você pode ter certeza que a Argentina classificar é bem provável. É bem provável. Por quê?
Porque eles têm raça, porque eles têm entrega. Isso muitas vezes vai superar o talento, a tática, vai superar. É simples. É simples. Muitas vezes a Argentina é pior tecnicamente que o adversário, mas ela vai ganhar na entrega, na vontade, na dedicação. Algo que, infelizmente, a nossa seleção já não tem mais. Nossa seleção perdeu isso. Nossa seleção brasileira está acomodada. Ah, sou pentacampeã. E fica nessa. Um time de acomodado. Um time que viu a Noruega tocar passe o jogo todo. Poucos saíram para marcar em cima. Poucos. Então é complicado. É bem complicado. E a gente vai ter que ver mais uma semifinal com a Argentina. E é o que eu disse. Não se surpreendam se a Inglaterra for eliminada. Não se surpreendam. Não se surpreendam se os caras chegarem em mais uma final. Eu acho que o campeão tá todo lado da chave. Ou Espanha ou França será campeã do mundo. Mas a realidade é que a Argentina mostra e dá tapa na nossa cara. Porque eu tenho 21 anos. 21 anos. A Copa que eu vi a seleção brasileira mais longe, a gente tomou 7. Que foi aqui no Brasil em 2014. Depois, só vergonha. Bélgica, Croácia, Noruega. E os caras aí. Chegaram na final de 14. Foram pra final de 22. E podem chegar mais uma final em 26. É complicado. Enquanto o Brasil não acordar e parar de ser esse paísinho acomodado, porque a qualquer momento a gente pode sim parar de ser o maior campeão de Copas, a gente vai ficar nessa. É triste dizer isso, mas eu vejo um jogo 50-50 entre Inglaterra e Argentina. Por mais que a Argentina venha capengando, venha tropeçando contra times piores, isso é a Argentina. Eles estão lá. E nós? Estamos aqui, ó. Do sofá, da cadeira, assistindo e tentando secar. Porque é o que nos resta. Tentar secar a Argentina. E é complicado. Tá bem difícil de secar os caras. Porque eles têm jogadores que não se escondem do jogo. Não se escondem. O Julián Álvares fez uma Copa horrorosa até aqui. O que aconteceu ontem? Resolveu chutar pro gol e fazer um golaço. É complicado. Então é isso, senhores. Né? É isso. O Embolou ajudou bastante eles. Mas a realidade é que esses caras, eles são muito, mas muito bons. Muito bons. Principalmente na entrega. Ficamos por aqui, né, senhores? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês concordam ou discordam da minha opinião, deixa aí nos comentários. Beleza, família? Só agradeço a todos vocês. Videozinho um pouco mais curto. Um pouquinho. Mas é isso. Até a próxima. Valeu. Fui. E tchau.